Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Nutraform Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto que, para mim, para o Fábio, é um assunto que muito me interessa e eu tenho certeza de que é um assunto do interesse da maioria das pessoas que assistem, que acompanham o Nutraform Podcast. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre educação física, sobre prática de atividade física, sobre esportes. E não só sobre isso, nós vamos falar sobre o esporte como uma ferramenta num processo de transformação pessoal. A gente estava aqui trocando uma ideia, batendo um papo antes do podcast, e nós falamos a respeito de um problema que é atualmente considerado, algumas pessoas costumam dizer que talvez seja o mal do século, o mal do tempo presente, e alguns dizem que muito provavelmente o grande mal do tempo futuro, que é a ansiedade. A gente conversava e falava a respeito desse problema que já afetou e afeta muita gente. E falávamos, claro, e a gente veio aqui para falar de coisa boa, tá? E falávamos a respeito da importância da prática esportiva como um tratamento. E eu até iria além disso, não só como tratamento, mas como algo de fundamental importância para a cura, tá? A gente não veio aqui para falar que a atividade física por si só vai curar uma pessoa que passa por esse problema de ansiedade. A gente não veio aqui falar sobre isso, a gente veio aqui para transmitir informação com qualidade, tá? E é claro, quem tem problema com ansiedade vai precisar procurar um médico, vai precisar procurar um psiquiatra, mas a gente também precisa, nós temos a obrigação de dizer que o esporte ele vai ajudar e muito num processo de saída de um processo de ansiedade, tá? E claro, para falar sobre esse assunto tão importante que é a prática de atividade física, nós temos aqui convidados à altura, como nós costumamos fazer, tá? E eu quero pedir agora para esses ilustres convidados aqui do Nutraform Podcast, eu quero passar a bola para vocês agora, para vocês falarem um pouquinho a respeito do que vocês fazem dentro do esporte, tá? A gente tem uma novidade também, nós vamos falar a respeito de um evento que está sendo promovido por vocês, e eu queria pedir agora para vocês se apresentarem e falar um pouquinho, não é, a respeito da prática de atividade física, e claro, cada um vai falar a respeito do esporte que pratica, não é? E a gente vai, como sempre costuma fazer, a gente vai levar muita informação de qualidade para aqueles que seguem, que acompanham, né, o nosso canal, a Nutraform no YouTube e a Nutraform também nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. E eu queria pedir agora para vocês ficarem bem à vontade, se apresentarem e falar um pouquinho a respeito da importância do esporte e da prática de atividade física. Eu acho que o prazer é nosso, né, Fábio, estar aqui com você nesse podcast, né, falando um pouco mais sobre a atividade física, né, e tudo que a gente promove, né. Eu sou o Nil, né, meu treinador, e hoje nós organizamos o maior evento do Norte-Nordeste, que é o Armagedon, né, e com o Armagedon veio o Powerlift, veio o Jiu-Jitsu, né, cada um vai falar sobre o seu assunto aqui. E a atividade, como você fala, né, além de salvar vidas, né, que ela transforma pessoas também, né, ela muda o estilo de vida de cada um, né, muda a forma de pensar, né, como você falou, ansiedade, né, eu tenho aqui do meu lado uma pessoa que vai falar muito mais sobre a propriedade de ansiedade, que vai ser o Leandro, né, que passou por tudo isso, né, que às vezes também nós passamos, mas não sabemos que está com ansiedade. Eu tenho um caso com alunos que estava sofrendo por uma situação e ele não pensava, quando foi ver, era ansiedade. Então, é sério, né? As pessoas acham que é brincadeira, mas quando acontece, dá o start e realmente vê que realmente é um assunto bem polêmico, né? Mas é tratável? É quando a pessoa quer ser tratada,
né? Quando a pessoa se entrega, não, eu quero resolver o meu problema, eu quero ajuda, né? Como também tem casos, como eu falei, tive um aluno que ele disse que não era doido, que o médico foi lá no médico, né? Foi o tratamento, e o médico passou o medicamento para ele e disse que não ia tomar porque não era doido. Aí ele realmente se bloqueia, né? E isso dificulta o processo para ele, né? Ele tem que aceitar que tá com aquele problema, né? No momento é um problema, né, para ele, que ele tem que resolver, que tem que aceitar que tá com ansiedade para tomar o medicamento. Um medicamento é como se fosse um suplemento. A gente toma um suplemento porque a gente precisa dele para uma melhor performance, não é verdade? Então, o medicamento ele vem para a gente tomar para poder ter uma melhora e poder realmente ter um resultado adequado para aquele momento, aquele processo. Abrindo um parêntese, Nil, tá? E reforçando também, né, o nosso compromisso, o compromisso de vocês e divulgar nosso saúde, também, né? da Nutraform, a gente não vai trabalhar com foco nesse tema que é a ansiedade, não é? Até mesmo porque nenhum de nós tem uma propriedade adequada, né, para falar sobre condição, isso. porque nós não somos médicos. A gente vai falar sobre experiência, na verdade. Mas né? a gente não vai, já que a gente começou a falar de o esporte como um tratamento, não é? A gente não é só a questão da ansiedade. É a ansiedade, a depressão, isso. não é? Envolve tudo isso. A perda de massa muscular isso depois dos 30, 35 anos. Quem não pratica atividade física começa a ter muito problema com dores musculares, dores nas articulações, não é? Então, vem a depressão, vem a ansiedade, vem o mau humor, vem a dificuldade de relacionamento com outras pessoas também, não é? Então, eu repito, hoje a gente veio mais uma vez aqui para o podcast para a gente falar de coisa boa, não é? De boas novas, das vantagens de praticar atividade física, Entendi. não é isso? Então, só para a gente abrir esse parêntese, outra coisa importante, a gente sempre recomenda, e você se apresentou como new treinador, a gente sempre recomenda, a gente conversava antes, não é? O Leandro disse, olha, Fábio, eu sou assistido, eu sou acompanhado, não é? Então existe um time de bastidor, de nutricionistas, de nutrólogos. Existe bastante coisa por trás. Existe muita coisa por trás. Então, tudo que nós vamos falar hoje e tudo que a gente sempre fala no Nutraform Podcast é com muita responsabilidade. Então é por isso que a gente traz, como vocês, autoridades no assunto, não é? E reforçando, qualquer produto que a gente ingere, medicamento, suplemento, é muito importante e a gente defende isso, que quem está nos assistindo agora procure profissionais. Procure um educador físico, procure um nutrólogo, procure um nutricionista, não é? A gente falando aqui de medicação para ansiedade, para depressão, o médico precisa participar desse processo, até mesmo porque, para quem não sabe, o medicamento controlado, o medicamento tarja preta, tarja vermelha, o medicamento sujeito a controle especial, ele precisa de um receituário de controle especial também, não é? O farmacêutico na farmácia só vende o medicamento sujeito a controle especial, o antidepressivo, o medicamento para controlar a ansiedade, ele precisa de um receituário de controle especial. Então, o paciente precisa passar primeiro pelo médico, receber o receituário para fazer o tratamento certinho, não é? Então, todas as orientações que nós vamos dar aqui, a gente sempre deixa bem claro que a orientação da Nutraform é que exista um time de profissionais, e aí repito mais uma vez, é por isso que vocês estão aqui. Até para um simples consumo de suplementação, de creatina, de whey, de pré-treino, você precisa estar com um aporte por detrás de você, né? Até o ômega, coenzima, tudo você precisa de uma prescrição, que seja um treinador, que seja um nutricionista, que seja um médico, que seja um nutrólogo, né? E eu não me apresentei, eu sou Leandro Lopes, mais conhecido como Leandro Zig-Style, idealizador e fundador do Armagedon, atleta, pai, empresário, ex-obeso, apaixonado pelo esporte. Vivo isso todos os dias da minha vida. E hoje a gente tem um grande evento chamado Armagedon, que foi um divisor de águas aqui no Ceará.
Quero agradecer a Nutraform pela 3ª edição do Armagedon, tá junto com a gente. Chega muito forte, premia os atletas, tá junto com a gente, veste a camisa, assim como a gente veste a camisa da Nutraform, existe uma conexão muito boa. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo espaço. E hoje a gente veio aqui para falar sobre o evento, que tá bem pertinho, 3 semanas aí, né? E o nosso evento esse ano, a gente vem na 3ª edição de 2024. E esse ano nós trazemos 3 esportes, que é o fisiculturismo, o powerlift e o jiu-jitsu. E a gente quer, mais uma vez, impressionar todo o público, impressionar todos os atletas e todos os patrocinadores. Bacana. Pegando o gancho de vocês aí, né? Para quem não me conhece, eu sou Alvair Araújo, preparador físico e atleta de jiu-jitsu. E pegando o gancho do professor aqui, né? Falando sobre um pouco de ansiedade, né? Antes de eu entrar nessa vida de preparador físico e até mesmo de atleta, eu passei muito por isso, né? A ansiedade, depressão, todos esses remédios que você não citou, eu já cheguei a tomar, tarja preta, tarja vermelha, e assim, a gente, quando tem esse problema, a gente às vezes não se aceita. E às vezes quando a gente vai procurar tratamento, às vezes a gente sente preconceito da própria família. Eu, particularmente, quando eu fiz meu primeiro tratamento, eu fiz escondido. Que minha família não aceitava. Tratamento para ansiedade. Tratamento para ansiedade. Uhum. Diz que psicólogo, psiquiatra, é coisa de doido. Não, mas a gente tem que se aceitar, não em ser ansioso, mas estar. Porque eu estou aqui, mas eu não vou ficar para sempre. Agora, se você não se aceitar para se tratar, você vai ficar com aquilo. E já vi muito amigo meu, amigo conhecido, morrer por conta dessa doença maligna. Tanto diferentes religiões, diferentes esportes. Então, assim, e eu não queria ser estatística dessa doença. Então, a única saída que eu tinha, além da fé, foi o treino. É dar o primeiro passo, né? Foi. Da mesma forma, o processo de emagrecimento também foi muito duvidado pela família, por todo mundo, né? Era um alcoólatra, bicho, bebia todo dia. Entendeu? E o sobrepeso enorme. Sabe, você não consegue. E eu acreditando que eu conseguia. Às vezes eu deixava de acreditar, porque a nossa própria fé às vezes fica um pouco falha, né? Isso. Às vezes eu deixava de acreditar. Rapaz, sabe que eu consegui mesmo? Tô me lascando aqui todo dia, bicho. Sentindo fome, vontade. Dor. Nem é fome, é vontade, bicho. É vontade. Que a gente não passa fome na dieta. Pelo menos eu não passo. Acho que seus alunos também não. Né? A gente se reeduca. E esse processo, quem tem que acreditar, tanto na sua doença, quanto na minha doença, que a obesidade é uma doença, e é uma doença que está muito espalhada, né? Muito comum a obesidade hoje. Então, isso é uma doença para ser tratada. Eu tinha dificuldade de respirar, de me locomover, não encontrava roupa. Sono com uma péssima qualidade. Tudo, bicho, tudo era horrível. Relação sexual, tudo era ruim. Entendeu? A gente precisa se enxergar para poder buscar mudança. E graças a Deus eu saí dessa estatística e eu sou hoje um ponto de referência aí para quem quer emagrecer e acha que é impossível, e não é. A Nutraform tem um projeto chamado Transformação. Transformação, tá? E é o que a gente está falando agora. É o que aconteceu com cada um de nós, que tem uma história para contar. Não é? Então a gente está falando de quê? A gente está falando de vida real, gente. Para quem está assistindo a gente agora, a gente está falando de vida real. A gente não está falando de uma foto no Instagram, não é? A gente está falando porque você vê uma imagem, é claro, é algo impactante, algo que impressiona, mas a gente não consegue fazer uma leitura, até mesmo porque as pessoas não costumam se esforçar para entender o que está por trás daquela imagem. O que se passou até lá, né? O que se passou, não é? Todo o processo. Né? Todo o processo. Eu te cortei, Nil. Pode falar, por favor. Não. Como o Leandro falou, né? Além da atividade física, ela muda, transforma as vidas, né? Mas como todo ser humano tem dificuldade, como ele falou, que foi desacreditado pela família, eu acho que o primeiro ponto é você vai selecionar as pessoas que vai estar próximas a você. Certo? Que as pessoas que estiverem próximas de você, ela vai ter um incentivo, certo? Se você anda perto de pessoas que você saía antes, né, Leandro? Curtia, bebia... eu tive que filtrar realmente minhas amizades. Infelizmente, né, você deixou de gostar daquela pessoa. Não, só se afasta um pouquinho. Você se afastou porque
era o teu estilo de vida. Você falou para mim que ia mudar seu estilo de vida porque queria ver tua filha crescer, queria cuidar dela bem, né? Mas para isso acontecer, você tinha que dar uma mudança de vida, não é? Naquela bebedeira, bebendo todo fim de semana, tal. Eu acho que eu não estaria mais aqui. Você não ia chegar, talvez, né? E ver ela, né? Chegar, sei lá, faz uns 15 anos ou 20, não sei, né? Ia depender muito. Mas quando você, não quero isso, quero dar uma vida bacana, até porque, como eu sempre falei para ti já, nós somos exemplos. Se você é um exemplo, a sua filha vai ver você como exemplo, como o Fábio também, os filhos dele, e o Ola aí, né, futuramente também. Quando ele tiver filho. Então a gente muda totalmente o nosso estilo de vida. Então a gente tem que, eu como educador físico, eu passo isso para meus alunos dessa forma, certo? Eu tento ver qual é o processo que eu tenho que ter com eles, né? Para que mostrar para eles que não é desse jeito o caminho certo, e o caminho a gente tem que mudar. Infelizmente, deixar algumas amizades e começar um processo diferente. E ele tem que querer, porque eu tô aqui para somar, né, como profissional, mas eu também não posso, não, tu tem que fazer isso e pronto. Não, você vai, tu tem que fazer isso. E aí, a gente não tá dizendo aqui também pelo exemplo. Você vai fazer, entendeu? Aí a gente vai ficar batendo na tecla? Vai ficar insistindo? Vai. Mas se ele não quiser, ele pode procurar 1, 2, 3, 4 profissional e não vai resolver o problema dele porque ele não quer, entendeu? Como ele pode estar ficando trocando de academia todos os meses e não vai resolver o problema dele, entendeu? O problema às vezes não é o treinador, não é o nutri, não é o nutrólogo, o problema é a pessoa, como ele falou. Eu quis mudar. Eu, Leandro, né, quis mudar. Então o Leandro mudou. Porque ele quis, entendeu? Ele assumiu, pronto. Não, a pegada é essa. Então, ele assumiu isso e hoje ele é a pessoa que é, né? Mudou totalmente, estilo de vida diferente, né? É como ele falou, come bem, se alimenta bem, aproveita dos prazeres da vida dele, né? Adequadamente. Ontem eu tava comendo hambúrguer, né, cara, com sorvete. Eu tô em preparação e como eu falo pra galera, você vai comer hambúrguer, vai comer pizza quando puder. Agora, comer todo dia? Tem necessidade de comer todo dia? Né? Aí você passou a vida toda errando durante, sei lá, passou 10, 20 anos. 30 anos da minha vida. Aí você quer ter um resultado em 1 mês, 2 meses? Não, 3 meses, a gente tem um protocolo de 3 meses, você vê uma evolução gigantesca, certo? Mas, já pensou um processo de um tempo, 1 ano, 2 anos, você muda totalmente, cara. Entendeu? Muda totalmente a sua vida. É muito importante que a nossa fala, o nosso discurso, porque assim, hoje ninguém aguenta mais um discurso, uma fala sem evidência. Não é verdade? Ninguém aguenta mais isso. Então, eu quero pedir para a nossa equipe de produção para colocar na tela aqui o antes e o depois do Leandro, tá? Se a equipe puder colocar aqui na tela, tá? Até porque, Fábio, aí dessa foto aí eu já tinha perdido uns 10 quilos aí. Já ia falar que ele aqui não é o real. O Leandro ele ainda é muito maior que isso. Eu não tirava foto. Eu já tava muito maior do que isso aí. Eu já tava tendo evolução, então eu já tava fotografando a minha evolução. Isso aí ele tá magro ainda. Ele era muito maior do que isso. Tá aí. Essa é uma né, como... Uma realidade que ele passou, que eu tô falando, ele era muito maior do que isso aqui. Viu? Qual o teu peso aí, Leandro? 128. 128. Então você foi mais pesado do que... Fui. Qual foi assim o teu... Eu não me pesava, não. Quando eu resolvi começar a emagrecer... Fugir da balança, né? Fugir da balança. Porque não me pesava, não me fotografava. Porque você sabe que você foge da balança para não saber quanto tá pesando, para não ficar preocupado. Né? Sim. É igual a pessoa, não vou fazer exame porque eu não quero saber se eu tô com problema. Desse jeito. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Quando a pessoa está endividada. A pessoa tem medo de ver com que gasta. É algo, não é? A pessoa, rapaz, eu vou ver aqui com que eu tô gastando, para onde é que está indo o meu dinheiro? Então as pessoas têm muitas vezes dificuldade de pegar filtrar, um pedaço de papel e um lápis e escrever, não é? Então, mas tá aí. E aí eu comecei com 30 anos, quando minha menina nasceu. E daí pros palcos foram 8 anos de preparação. Pronto. Então... E aí, às vezes, a pessoa ela quer um resultado rápido, ela quer emagrecer rápido, mas existe um caminho para ser percorrido. Eu patinei muito nesse peso aí, bicho. Entre erros e acertos, né? Ia e vinha, começava, parava, dores, sobrepeso, dor no joelho. Hoje eu tenho uma lesão no joelho nível 3, que
tendão quadricipial. Nível 4 é rompimento. Dada a sobrecarga, sobrepeso, né? Sim. Na verdade. Então, foi uma caminhada de 8 anos para o palco. Até essa imagem que a gente... pronto, tá aí. Né? Tem 8 anos de diferença de uma foto para outra. Essa foi a tua primeira competição? Meu primeiro campeonato. Lá no Moscou Country, Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, assim. Foi ao extremo aí. Então assim, pra gente deixar bem claro, não é? Reforçando aqui o que o Leandro acabou de falar. Do antes e o depois foi uma jornada, um processo que durou 8 anos. 8 anos. Foi quantos quilos, Leandro, de um pro outro? 70 quilos. Eu perdi 70 quilos. Uma pessoa. 70 quilos. É um peso de um ser humano. Um ser humano bem crescido, né? E claro, para fins competitivos não está relacionado à saúde. A gente leva ao extremo para chegar nessa fase aí. Né? A gente passa por um finalmente ao extremo que não está ligado à saúde. A gente não vai mentir aqui. Eu busquei saúde quando eu comecei a emagrecer, né? Até porque, mesmo deixando meu corpo no extremo nesse jeito aí, eu ainda estou mais saudável do que no antes. Meus marcadores eram todos irregulares. Pressão era alta, colesterol bom era baixo, colesterol ruim era alto. Então, para fins competitivos, não está relacionado à saúde. Tá? A gente tem duas colunas diferentes. Quando você busca emagrecimento para saúde, é uma coisa. Quando você busca o palco do fisiculturismo, é outra coisa. Você paga o preço. Graças a Deus, a gente vem com os pés no chão, com muita cautela, fazendo todos os exames, vendo os marcadores, exame de coração, exame de tudo que você imaginar. E a gente vem aí mantendo o nível de saúde ainda lá no... Pegando esse gancho aí do Leandro, hoje às vezes as pessoas veem uma criança e dizem assim, eu quero que meu filho seja desportista, né? Mas para ter uma criança desportista, não pense que ele vai ser saudável. Que um esportista ele nunca vai ser saudável. O alto rendimento ele não é saudável. Ele vai ao extremo. Adianta ele ser terceiro lugar, segundo lugar? Não, ele quer ser sempre primeiro. Então, para ser primeiro lugar, ele tem que ir ao extremo. É campeão olímpico, certo? Sul-americano, todos fazem isso, certo? Não é, eu tô falando do bodybuilding no geral, eu tô falando sobre atleta. Entendeu? Então, como o Leandro, aqui é para fim desportivo, certo? Para a saúde, né? Hoje é bem diferente. E outra coisa, gente, hoje tem médicos que acompanham a gente. Doutor Adriano Antunes é nosso médico, tá sempre ali com o Adriano, com o Leandro, passo a passo, qualquer coisa a gente liga o doutor Adriano, ele orienta a gente da forma correta. Então, é bem diferente, entendeu? Hoje, o cenário desportivo mudou, né, para algo melhor. Isso é bacana, porque tanto em todas as profissões, isso agrega muito, porque as pessoas hoje têm mais confiança. Fazer uma preparação, né? Fazer um acompanhamento com um profissional. Hoje você... Gente, antes de procurar um treinador, um nutri, veja um pouquinho sobre a vida dele. Veja o que ele tem de agregar para você. Não vai chegar E hoje tem muita informação, a jornada desse profissional. Veja isso, né? A jornada dele, como é o processo dele. Veja as pessoas que já fizeram o processo, que conhecem. Veja o conhecimento no geral, entendeu? Porque isso é importante. Não vai logo pegando em qualquer um. Não, então dá uma olhadinha na história do cara, vê como é que ele tá, entendeu? Então, cara, isso realmente... Isso aí acho que foi a primeira vitória dele aí, não foi? Ele foi pro palco aí, como ele falou. Já tinha ganhado, ele não queria saber se ia ganhar, se ia ser campeão, não. Ele queria competir. Não foi, Leandro? Assim, eu quero competir. Não interessa se lugar aí não interessa se for primeiro, se for o último lugar, eu quero competir, entendeu? Eu quero subir no palco e dizer que eu consegui. Sim. Era a vitória dele, era chegar na linha aí foi a linha aí a chegada dele, assim, ele vinha correndo na corrida e aí fala, pronto, ele passou a linha de chegada dele. Era isso aí, eu acho que foi, não, Leandro? Foi exatamente isso aí. A gente está vendo aí, é muita informação, né, que a gente vê numa foto dessa, como eu falei, a gente precisa fazer um esforço para entender os bastidores, não é? Então, eu quero só organizar algumas ideias aqui, tá certo? Vamos lá. A gente está falando de algumas coisas importantes. Primeiro, propósito, objetivo, não é? Não querendo dizer que propósito é a mesma coisa que objetivo, porque não é, tá? Mas no caso do Leandro, pegando o exemplo dele, o nascimento da filha dele foi o meu start. Um start. Foi. Não de é? fato. Então, foi um gatilho que teve, né? Foi. Viu a filha e ele teve ali
um choque de realidade do senso de responsabilidade dele, e ele pôs a cabeça, olha, foi uma mola propulsora, eu vou cuidar bem da minha filha, eu vou ser um exemplo para minha filha, não é? Então, assim, passou a existir ali um propósito muito forte. Graças a Deus ela é atleta hoje de fisiculturismo, com 9 anos de idade. Pronto, eu até queria, né? Vamos até aproveitar o gancho, e eu queria aproveitar a presença de vocês e desmistificar algumas coisas, né? Desmistificar. Então, eu queria que vocês falassem, você e o Nil, depois o Olair também, a gente vai fazer algumas perguntas aqui de algumas polêmicas que estão relacionadas com o jiu-jitsu, tá? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Armagedon, sobre as categorias, não é? Porque tem muitos mitos, as pessoas às vezes acham assim, para ser competidor de fisiculturismo tem que hormonizar. Mas eu queria que vocês falassem que existem categorias que categorias não são naturais. Hormonizadas, são categorias naturais. E crianças também participam de campeonatos de fisiculturismo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho. Criança dentro do fisiculturismo já acontece há muito mais tempo, né, Nil? Isso, há muito mais tempo. Só que aqui no Ceará não tinha. Foi parado, né? Parou essa competição. Essa federação que promove para criança, hoje ela não faz mais shows aqui. Mas é recreativa, não é? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Na verdade, a minha filha ela já treina porque ela quer treinar, tem personal. Ela faz karatê porque ela adora o karatê. Coloquei no bar dela, não quis, ela quis karatê. Ela treina, ela faz a dieta dela de não comer chocolate pré-campeonato, tudo da cabeça dela, entendeu? Meu primo é nutricionista, passa a dietazinha dela, ele cuida da dieta da minha esposa também. E ela compete porque ela gosta de estar no palco. Gosta de desfilar, gosta de se apresentar, fazer as poses. E, na verdade, a criança hoje no palco é mais a desenvoltura do que o físico. Não é exigido o físico, tanto que as crianças elas sobem mais tampadas. Não sobem com biquíni, os meninos não sobem com sunga de competição, sobem com shortinho, ou sungazinha de banho. As meninas também com maiôzinho de praia. Ou seja, não é nada que vai expor a criança. Não, a categoria infantil, Fábio, a categoria infantil ela entrou pra gente disseminar o esporte. Muitas crianças veem o pai competir e não podem competir. Estão lá, estão no backstage, deita junto com o pai no backstage, cuida do carbamp e não pode estar no palco. Entendeu? A categoria infantil ela veio para abrir essa porta. No nosso primeiro evento, nós tivemos 3 crianças no palco. Minha filha não competiu porque ela tinha vergonha ainda. No segundo evento, a gente teve que fazer divisões das categorias. Deu 18 crianças. Legal. Lotou o palco, a molecada adorando aquilo ali. E dali para frente, a gente entrou com categoria natural. Pronto, então vamos lá. Hoje o Armagedon ele tem as seguintes categorias. Então, infantil... São 56 subdivisões. É muita coisa. Geralmente então, um campeonato quais são as normal principais? são 30 e poucas. É infantil, que é a categoria que não tem em todos os eventos. Lembrando, Leandro, que o infantil a gente não cobra inscrição, hein? O infantil ele tem totalmente gratuito, sempre gratuito. Foto, como também o paraculturismo também a gente não cobra inscrição. Né? As categorias que tem diferente no Armagedon são as categorias infantil, categoria natural, na bodybuilding, na classic, na men's, na wellness e na bikini, com todas as suas subdivisões, né? Com todas as categorias. E agora a men's wellness. Foi uma categoria que hypou muito em Tocantins. E aí, ainda não existe campeonato ainda que apresente a men's wellness. Fizeram uma apresentação lá, que é o homem com o corpo mais feminino. Né? O esporte é para todos. Tem que ser muito homem para estar ali naquele palco, né? Protegendo a categoria deles. Muito bonito, entendeu? Desbravou demais. E hoje nós temos men's wellness. O homem com o corpo feminino com avaliações nas categorias femininas. Não é trans, existe já a categoria trans. A nossa é a men's wellness. E nós já temos 5 atletas do Brasil e aquele que vem de qual país? Que eu postei no grupo? Eu não lembro mais, mas tem um de fora do país também. Então vem um de fora. Nós temos atletas do Sul, nós temos atletas de Tocantins, nós temos atletas do interior do Ceará, nós temos atletas de São Paulo, tem atleta de fora do país para mim, uma categoria. E assim... E quais são as categorias assim... Veio a novidade também esse ano, né? Desculpa cortar. Não, eu que peço. Veio a novidade, como você falou das categorias, né? O Leandro vai ter o prazer hoje de falar em primeira mão.
Não foi falado isso em canto nenhum. Só na rede social que a gente já falou. Mas hoje a Magedonte criou uma categoria nova, né? A Body Muscle, né? Body Muscle. É o físico de praia. Sunga de praia. Os atletas que têm um físico mais praiano. Um pouco mais de agressividade muscular. Isso, né? Ele é o mais agressivo, ele vem mais com definição. Ele não é tão aquele garoto que tem um shape menos volumoso, não. Ele vem. É o garoto praiano. Ele vem na pegada mais agressiva mesmo. Garoto praiano com físico mais agressivo. Mais definido. Mais definido. Shape mais definido. Do praticante de calistenia. Pronto, bem parecido. Bem parecido, pronto. né? Bem parecido. Uhum. Só que bem mais cheio. Certo? Com mais volume em cima. Volume. Isso, mais volume. Entendeu? Que vai ficar entre o men's physique. É o físico do surfista. Pronto. Você definiu agora, de fato. Surfista bem definido, né? Ele vai entre o men's e a classic physique ali. Sim. Sem muitas proporções de pernas, mas com tronco natural? Assim. Não, ela é livre. A gente pode criar uma categoria natural para ele também, né? O que acontece, Fábio? República As subdivisões, Dominicana. a natural ela é uma subdivisão. Né? A categoria só existe 6. Bodybuild, Classic, Men's, Wellness, Bikini e a fisiculturismo feminino. O resto que vem são subdivisões. Tá. Team, Master, Open, por peso, por altura, são subdivisões. Júnior, né? E aí as subdivisões elas vão aparecendo conforme vai aparecendo atleta. Né? Hoje nós temos a Team na feminina. Que eu nunca vi um evento no Brasil ter a Team feminina. A feminina ela vai até 35 para cima Master. E baixo, de 35 para baixo, é a Open. Nós temos até 20, 35, acima de 40, acima de 50 e as subdivisões da Open. Porque tem atleta hoje para isso. Qual é aquela categoria do Arnold? Os caras que são... o Arnold era bodybuild. Era Só que o físico do Arnold hoje é mais assemelhado ao Classic Physique. A Classic Physique ela foi criada... idealizado no físico do Arnold. Né? É uma categoria que tem poucos anos. Eu não sei quando é que ela foi criada. Tu lembra, Nil? Também não sei, mas tem poucos anos a Classic Physique. Hoje é a categoria mais hypada. Quais são os critérios ali? É o que? É quarto peso? De volta. Ela é com divisão de peso e altura, mas os critérios é proporção, né? Do físico em X. Perna, cintura e cintura escapular. E aí o conjunto todo da obra bem encaixado, com proporções de pernas iguais de ombro, sem ser muita vantagem para cima e desvantagem para baixo, ou vice-versa, cintura fina, costas e braços e ombros e peitos definidos. Já a bodybuilding ela é mais agressiva. Quanto mais agressivo o físico tiver, quanto mais feio, quanto mais assustador tiver aos olhos normais, aquele ali é um atleta bom. Quais são hoje os atletas que mais destacam no cenário nacional no fisiculturismo? Os atletas da bodybuilding, da categoria bodybuilding e da clássico, com certeza. Quais são eles, assim, se a gente for pegar hoje... Hoje da Classic Physique, o Ramon Dino, Sebum, né? Representante aqui do Brasil, né? Hoje nós temos o Fabrício Moreira, que é um atleta da 212, da Bodybuilding 212, vai estar no nosso evento. É um atleta profissional. Né? Nós temos aqui no Ceará como referência o Júnior Pagula, que também é um atleta profissional da 212. Nós vamos pro Olímpia em outubro. Eu vou competir lá também. Aproveitar essa viagem para lá, não vou perder essa chance. O Olímpia vai ser onde? Em São Paulo. Em São Paulo. O Olímpia Amador vai ser em São Paulo. Começa dia 16 de outubro. São 3 a 4 dias de evento aí. Então tem muitas referências hoje. Se a gente for numerar aqui, vai prolongar muito. Mas existem muitas referências. Nós temos Lucas Coelho, que é um atleta daqui também, atleta da 212, um atleta profissional da bodybuilding. Inúmeros aí. A gente pode falar que o Ceará tá forte também com o cenário desportivo no bodybuilder, né? Ele cresceu muito lá fora, né? É como a gente falou, hoje, devido às competições, as federações se expandir mais, né? Eu acho que melhorou no geral pro atleta, entendeu? A gente tem que pensar tudo que é do melhor pro atleta, né? Sair do anonimato, né? Para ir para o profissional. E hoje tá bem mais fácil, né? Vamos dizer. Antes era tudo muito difícil, até para ir para São Paulo era difícil. Até porque o esporte antigamente ele era muito mal falado, né? Mal visto, né? Isso, mal visto. E hoje ele tá muito espalhado nas academias, muitas redes de academia, muita gente buscando a qualidade de vida, muita gente se espelhando. Tem muitas pessoas que não treinam, que não sequer faz uma dieta, mas sabe quem é Sebum, sabe quem é Ramon, sabe quem é Franciele Matos, entendeu? Sabe quem é Arnold, sabe quem é Coleman. Tá por dentro dos esportes, entendeu? Porque tem como referência. E em termos de estrutura,
para treinamento, para chegar num nível como esse de alta performance? Eu estou falando de academia, de estrutura de academia. Como é que o Ceará está hoje? Hoje está muito bem representado. Mas eu me refiro a centros de treinamento para o bodybuilder, hoje para o powerlifter. Eu me refiro para o... A gente vai também, Olaí, já, claro, a gente precisa falar sobre o jiu-jitsu também, não é? Mas em relação à estrutura de centro de treinamento, de uma academia mesmo... A gente está bem representado, Fábio. Muito bem representado mesmo. Hoje existe o Iron CT lá na Caucaia, um colega nosso, muito bem estruturado, com sala de pose, com podcast, com todo o maquinário que você precisar. Hoje a gente tem o nosso patrocinador da Porão, que acabou de montar uma academia sensacional, completa, com tudo que a gente precisa para o alto rendimento. E é de lá que a gente está extraindo o alto rendimento. Sabe, hoje tem várias academias aí com estrutura. Várias. Mas, e é claro, viu? E é claro, eu vou te dizer para você, você não precisa de uma grande estrutura para você extrair o alto rendimento, não. Tá? Para tirar como exemplo na academia do Nil. A minha lá é raiz. A gente sangrou lá dentro. De verdade. Sim. A gente chorou, a gente sangrou, a gente extraiu o melhor físico. Essa minha evolução aconteceu dentro da academia dele. Eu vou dizer uma coisa. Eu com adaptado, com peso adaptado, com a barra torta que a gente entortou, com máquina quebrando rolamento, quebrando cabo, entendeu? Descalço. A gente não precisava da vaidade, não. Da vaidade não para extrair o máximo. Não. Quem já teve a oportunidade de assistir os vídeos do Ronnie Coleman, é no básico, já tem uma noção disso, né? Que não precisa de uma mega estrutura, né? Para você conseguir atingir alta performance. Uma biomecânica melhorada, um maquinário que aguenta mais peso, né? Um maquinário com os rolamentos bons, que te possibilita a ter o movimento correto, isso vai te proporcionar a longo prazo melhorias. Vai influenciar. Você pega um maquinário que a biomecânica é ruim, você vai fazer peito nele, você pega mais ombro do que peito. Terminar o treino, você está com o ombro lesionado e o peito nada. Entendeu? Claro, existem, né, duas colunas diferentes aí entre você não ter estrutura, né, e você não ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, você tem que ir para uma academia que tem total estrutura para você treinar. Maquinário que praticamente você treina sozinho. Mas aí se você tem conhecimento, se você tem um treinador que está ali do seu lado, ele com 2 halteres ali, ele faz o seu treino inteiro. Vamos lá, para a gente organizar as ideias. No ponto de vista de vocês, quais são os pilares para conseguir ser um atleta de alta performance no fisiculturismo? Quais são os pilares? Assim, o que é mais importante? Cabeça. Só o psicológico. Acho que o psicológico do atleta tem que estar bem centrado, certo? Somente. Falar abertamente, não é bomba, não é quem come mais, não é quem come menos, é quem tem a cabeça no lugar. Sim. Se você não está com a cabeça no lugar, você não consegue extrair um fator psicológico, mental, total, ele é fundamental. Total. Você não vai conseguir render na sua farmácia, na sua empresa, se você não está com a sua cabeça no campo. Se você está pensando em outra coisa, se você está em outro lugar, entendeu? Nada vai funcionar, principalmente para o fisiculturismo. Você tem que na hora que você está ali, na restrição calórica, na hora que você está na restrição de sódio, na restrição de água, se você não tiver psicológico forte para você aguentar, tudo vai para água abaixo. Aí eu pergunto a vocês, quais são, eu suponho que seja necessário ter uma equipe multidisciplinar, não é? Então, qual time que esse atleta precisa ter para ele conseguir chegar a essa alta performance? Quais profissionais que ele deve procurar? Hoje é assim, um atleta para alto nível, ele tem que ter acompanhamento de um médico, né? Um nutrólogo muito bom. Médico, nutrólogo. Um nutricionista também para ter o apoio do suporte dele. O treinador para dar toda a parte de suporte durante o treino. Fisioterapeuta. O treinador que hoje as pessoas chamam de coach, isso. Não é? Ou um treinador mesmo. Um treinador mesmo tá? de dar o treino. De dizer o que você vai fazer, o movimento que você vai fazer. Porque quantidade de repetições. Extrair o máximo. Vou dizer uma coisa, o treinador, ele não é só treinador. Ele é treinador, psicólogo, pai. Entendeu? Ele é tudo pro atleta. Porque se o atleta não tiver o treinador nessa pegada, ele não vai evoluir tendo essa equipe gigantesca do lado dele, não. Eu acho que o treinador é 90%. Eu posso dizer. Eu vou dizer por quê. Sim. Sabe por quê? É como eu estou falando aqui pra você. Tem momento que o atleta chega pra você, vai chorando, não aguenta, quer desistir.
A gente viu, pagou o vai, chegou na academia, macho, vou desistir, não quero mais. Aí a gente falou, não, você vai fazer hoje, você vai treinar. E ele fazia o melhor treino da vida dele. Ele, cara, se eu não fosse vocês, eu já tinha desistido já. A gente pegou ele numa fase destruído. Sabe o que é você pegar um copo, então uma jarra dessa aí toda destruída, toda trincada, e a gente consertar e ficar assim, ó, cristalina? A gente pegou ele naquela forma lá, a gente deu o suporte, né? A gente se posicionou, eu, o Leandro, fiquei do lado dele, na preparação dele. E, cara, ele botou o físico, até hoje fala assim, Pagou, eu nunca mais botou o físico daquilo. Ele evolui todas as competições dele, evoluiu em peso e tal. Mas em termos daquele condicionamento que ele botou em Brasília, eu acho, cara, foi fantástico demais. E com pouco recurso, quando a gente fala, com pouco recurso. Dentro da academia do Pouco recurso, sim. Toda hora. Agora, sabe o que é? Sabe como é que a gente amarrava? Se autodisciplinar. Comer daquele ali, sabe? Ali o cara dá, eita, isso aqui ele não, a minha água é essa, não, isso aqui eu não posso, eu só posso isso. Comida pesada. Tu lembra que nós amarrávamos as anilhas com a flanela na barra para as anilhas não caírem? Pra não cair da barra. Estrutura, bicho. Porque mas era muito a barra a gente queria colocar mais peso e a barra não suportava. Não, a barra aqui para não sair para a gente amarrava com um pedaço de pano, segurava. E vamos lá, vai descendo. E vai lá e descia, aí era peso, entendeu? E, cara, ali foi o extremo. Acho que foi das preparações que fica registrada na mente da gente, na vida, né? Como a gente fala. Uma equipe, cara, sem dúvida, como eu falo, agora tem uma coisa que eu achei bem bacana falar sobre isso, né? O que é por trás de tudo do atleta. Mas o atleta ele tem que ter o suporte maior que, além de tudo isso, né? O treinador tá do lado dele. É a família. A família abraçar e dar, pô, tô do teu lado, né? Como o Leandro, a mulher do Leandro, eu acho que ela passa mais coisa do que qualquer um. Se prepara junto comigo, ela. Porque eu vou dizer uma coisa. Não compete, tem momento que o Leandro tá, porra, eu tô ali com ele que a gente tá todos os dias junto, mas eu vejo também. A mulher dele, cara, aguenta muita coisa dele. Né? Ele já era pra estar solteiro. Isso, rapaz. Mas a mulher aguenta. Mas por quê? Porque ela ama o processo, ela sabe que é difícil. E ela vive também no meio da gente. Ela sabe que não é fácil. E ela aguenta lá. Você falou agora há pouco, Nil, recentemente a gente acompanhou as Olimpíadas, não é isso? Isso. E é muito comum a gente ver porque assim, ali são os melhores atletas do planeta Terra. Sim. Isso. Os melhores, não é? Que estão ali naquele local. São então, os diamantes ali, só os diamantes. São preparações ali de décadas, não é? Então, você falou algo que me chamou a atenção, e eu concordo, o processo ele envolve dor, né? O Leandro acabou de falar sobre sangue. E eu imagino que no sentido literal. Literal. Isso. No sentido literal, não é? É a mão calejada, é a mão cortada, é a mão sangrando. Então, o atleta profissional, a gente está aqui falando sobre jiu-jitsu, sobre powerlift, sobre fisiculturismo. Mas o atleta de alta performance, de um modo geral, o processo dele vai envolver dor, não é? O atleta do jiu-jitsu com a orelha toda quebrada. Pronto, exato. Deve doer muito, não deve não? Ora, sim, não. E o cara às vezes corta a orelha só pra ficar daquele jeito aí. Tem gente que gosta. Ele lacera, machuca, não é? Então assim, mas aí, gente, aí eu quero levantar uma polêmica aqui, tá? Essa semana lá em casa, semana passada lá em casa, a gente, na mesa, eu, minha esposa e os nossos filhos, eu comentava com eles, eu disse uma frase, e eu vou dizer para vocês agora, e para quem está assistindo a gente também vai ouvir. Uhum. Tempos difíceis constroem, produzem homens fortes. A gente está falando aqui, a gente não está falando só do sexo masculino, a gente está falando do ser humano. Ser humano. E de outro lado, tempos fáceis produzem pessoas fracas, não é? E hoje, a maioria das pessoas busca facilidade e resultado rápido. De preferência imediato. Os livros que mais vendem, os best-sellers, são livros que prometem resultados rápidos. Mude, transforme sua vida em 21 dias. Fique milionário em um mês. Fique milionário em um mês. Então, e não é assim. Caramba, eu tô esperando esse mês faz tempo. A gente...
E muita gente, não é, se empolga, se entusiasma com essas promessas. E a gente sabe, a gente veio aqui para reforçar isso, que não é assim. A gente precisa ser... Alguns pontos aqui para a gente organizar as ideias. Olha, a gente precisa estar ao lado das pessoas certas, não é? O Nil disse, né, que o processo do Leandro, ele precisou fazer uma peneira. Claro. Olha, esses aqui... Tem que dar um upgrade total na vida dele, eu vou ter que deixar um pouquinho em stand-by e eu vou ter que andar com essas... Então, assim, é andar com as pessoas certas. Não é verdade? Ou algumas delas mudam, como algumas mudou para poder continuar do lado. Isso. Ítalo emagreceu muito. Se espelhou. Pô, não, o Leandro é um cara importante para mim, o Olair é um cara importante, o Nil também, o Fábio. Vou junto com esse cara. Ele serviu de exemplo para alguns amigos dele que mudou de vida também. Então, não é? Então a gente está falando aqui a respeito de propósito, a respeito de estar do nosso lado as pessoas certas, a respeito do processo, da jornada, não é? E seres humanos que somos, entendermos que, como você citou o caso do Pagula, os momentos de fraqueza que todos nós passamos. Todos temos. Não é? Todos temos. Não é? Olha... Ele chorava. Não é uma ele chorava na academia, chorava de verdade, igual uma criança. Olha, tinha dia que ele chorava sozinho. Ele treinou comigo meia-noite, a gente saiu de lá da academia 1h da manhã. Ele chorando, às vezes chorava, não aguenta, não aguento, cara, não sei o quê. Aí tu vai vir amanhã, tu vai vir treinar e vai continuar de novo, porque tu vai provar que tu é o melhor aqui do Ceará. E ele chorava, cara, ele chorava lá. Entendeu? Isso é... mas o cara passou pelo processo. Entendeu? E muitas vezes a gente ouve, não, eu entendo, eu acho que você aguentou demais, e não é, as vozes que... Tá na hora de parar um pouquinho mesmo, respira. Não, ó, dá um tempo. E às vezes você tá ali na porta de fazer o seu gol que você quer. Falando agora sobre isso aí, você falou sobre caminho, né? Será que fosse tão fácil para ele ser um pró, ele ia valorizar hoje o pró dele? Será que se o caminho fosse mais reto, ele tava valorizando hoje como ele tá valorizando o momento dele? Aí como você falou, será que como você fala, o caminho fácil, sempre desconfie. Porque nem é sempre tão fácil. Olha aí, que legal. Sempre tem um retorno. Tá fácil porque tu vai ter que dar algo em troca. É verdade. O que é que tu vai dar em troca do sucesso? O que é que tu vai dar em troca para ter um físico melhor? Tudo tem um preço. É como você falou, não, olha essas promessas de curto prazo. Fique magro em 30 dias. Pô, cara, tenha cuidado. Você vai botar uma perna. Será que ia ficar magro? Será que não vai ser só uma troca, uma desidratação para te dizer que tu perdeu peso, mas tu continua gordo ainda com a gordura lá? Tu vai fazer a avaliação de percentual, vai bater o percentual do mesmo jeito? Tu fez só uma desidratação, enganou o cara dizendo que tu perdeu peso. Existe o caminho do processo cirúrgico. Mas a gente tem que entender também o seguinte, que o processo cirúrgico, se não houver uma transformação nos hábitos, uma transformação mental no indivíduo, a mente dele vai continuar a ser a mente de um cara os médicos falam acima isso. do vai peso. Fazer cirurgia X, mas tem que procurar um profissional. Local onde ele estava. Eu acho que todo sucesso ele tem que ser passado pela dor, tem que ser moldado. Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que todo sucesso é moldado na dor. Porque hoje é muito fácil a pessoa ver. O Leandro promotor de evento, o Leandro atleta, o Leandro empresário, não sabe quantas noites passei trabalhando na minha empresa, virando madrugada. Né? Hoje tem um pouco mais de flexibilidade, mas ainda é batalhado. Quantas noites eu virei acordado costurando, eu mesmo costurando, eu mesmo cortando tecido. Hoje a pessoa entra na minha fábrica, só vê barulho de máquina, compressor e o negócio acontecendo, mas não sabe como é que foi para acontecer aquilo ali. Entendeu? Aí vê uma casa ou um carro e acha que foi fácil. Ninguém é herdeiro. A gente batalhou. Entendeu? A gente batalhou. E eu acho que o esporte, ele me deu o caminho para isso. Sabe? Me deixou centrado para isso. Desde o meu começo do processo de emagrecimento, que aí eu comecei a engajar no empreendedorismo, eu consegui concentrar mais. Eu acho que o Armagedon ele é sucesso porque eu sou atleta. Eu acho que a minha cabeça ela funciona um pouco diferente. Eu acho que a minha empresa ela é sucesso porque eu sou atleta. Meu casamento muito bem sucedido, graças a Deus, minha filha, porque eu sou atleta. Porque se eu fosse aquele cachaceiro de antigamente, de bar em bar, entendeu? Eu tava fazendo coisa errada. Eu tava no caminho diferente. Não vou nem dizer que é errado, não, porque tem muita gente que acha que é o caminho certo. Né? Eu vou dizer que eu tava num caminho diferente. Do meu caminho que eu acho certo. Você tinha outras ideias, né? Totalmente diferente do dia de hoje.
Boa, olha, o esporte, ele traz uma autodisciplina. É isso que você está falando agora. Porque, Fábio, quem consegue passar por uma preparação para subir no palco, passa por qualquer coisa. Então, aí essa autodisciplina, ela não é uma autodisciplina que se resume ao esporte. Ela é uma autodisciplina que ela vai precisar se estender para todas as outras áreas da vida. Não é? Você vai precisar ter uma disciplina do sono, dormir a quantidade de horas necessárias para você ter uma recuperação, não é? Então aí você já não pode mais sair para ir para balada. Uhum. Você já vai precisar ter uma autodisciplina em relação à sua alimentação, em relação à ingestão de bebida alcoólica, não é? Porque o atleta, quando ele ingere bebida alcoólica, no outro dia, acabou. Ele sabe... Traz um retorno para ele. Vai 10 passos para trás, né? O Nil falou de algo que me chama muita atenção, que é a questão do preço que tem que ser pago. O que você está falando aí? Do preço que a gente paga para a empresa ser próspera, o preço que a gente paga para a gente ter performance na prática de atividade física, não é verdade? Então, para tudo a gente tem que pagar um preço. Algum preço a gente vai pagar, não é? E o Nil disse ou algo paga que antes ou paga depois, né? Melhor mas pagar que antes, né? Mas que vai ter que pagar, vai. É uma pegada boa essa do Fábio. Porque as pessoas chegam pra gente e dizem assim, Nil, eu quero fazer um treinamento, mas eu quero continuar tomando minha bebidinha no final de semana. E aí, como é que faz? Como é que faz? Você pode melhorar, mas ter o físico que você tá querendo, você não pode. Então, o que tá acontecendo hoje, né? São os então, Nil, peraí. Ou então a pessoa chega pra você e diz assim, Nil, eu não quero ser atleta não, eu quero ficar igual essa menina aqui. Mostra a Franciele Matos pra você. Aí mostra aí, pronto, aí me mata. Aí assim, ó. Aí sabe o que é que tá acontecendo? Me diga aí o caminho mais fácil. Pronto. Aí o que é que acontece? Que a galera quer vender. Não quer saber se você se lasca. Né? O que é que faz? Cara, você treina comigo que todo final de semana pode beber. Não existe isso, cara. Não existe a bebida conciliar com o treinamento. Entendeu? Você pode beber? Pode, porque a vida é sua. Você é maior de idade, pode fazer o que você quiser. Entendeu? Mas dizer que você vai ter um físico de um atleta bebendo, eu tô mentindo pra você e pra todo mundo aqui. Não existe isso. Entendeu? O que tá acontecendo, os coaches hoje, né, os treinadores, todos inventando uma modinha que pode beber bebida X, Y, porque é... uma flexibilidade porque enorme. Pode. Não apresentando pode, meu amigo, caminho não fácil. Pode. Não pode. Não pode. O caminho é esse mesmo. É sem bebida. Pá. Depois entrou no processo legal. É aquilo que tu tá querendo. Tu quer ir um final de semana comemorar com a sua família, com a sua mulher, sua esposa. Beleza, vai lá e se diverte naquele dia. Mas depois volta ao normal. Certo? Mas dizer que a bebida pode conciliar durante o teu processo todo, isso vai ser muito difícil, entendeu? Nem todo mundo tem uma genética do Arnold da vida, que... Ninguém é um Ramon, né? Ninguém é um Ramon da vida. Entendeu? A galera, não sei o que... Meu amigo, o Ramon é o Ramon. É uma estrela no sol que brilha, que você vai ver quantos anos luzes brilhar de novo, entendeu? Então é diferente. Aproveitar esse gancho aí que vocês estão falando do Ramon, e... eu acompanho outros podcasts, não é? E o Ramon, ele é muito citado como... Que é um fenômeno, né? O cara é um fenômeno. Pronto. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do fator genético no processo de preparação, não é? Eu acho que o fator genético do Ramon... Eu acho que o dele nem é fator genético. Ali, Deus tocou o dedo e já era, sabe? Foi. Ali o fator genético não Mas em cai termos todo dia. práticos, o que vocês estão falando, o que significa em termos práticos? É como a gente fala, meteoro não cai num canto só, uma vez no mesmo lugar. O Ramon entendeu? é um aborto da natureza. Foi um negócio que aconteceu. É uma pessoa fora da curva. Não dá nem pra usar como referência. Não existe. Não dá. Mas por quê? Se ele para de treinar, ele tá evoluindo. Se ele come pouco, ele tá evoluindo. Se ele parar de tomar bomba, ele vai continuar evoluindo. O Ramon, a curva dele é muito diferente da nossa. Mas isso é o quê? É um cara que tem realmente o fator genético? Ele nasceu com a genética dele. Ele nasceu com aquilo, ele nasceu com aquela genética. Ele não tem como adquirir uma genética. Pessoal, hoje os cientistas estão dizendo que a gente pode adquirir uma genética. Não existe. Ficar parecido, clonar um homem, entendeu? Mas igual, você não vai fazer ele igual, não. Tenta fazer parecido, mas não é igual. Eu conversei recentemente com um educador físico. Eu não tenho autorização, então eu não posso... Não vou citar o nome desse educador físico, mas eu conversava com ele, e isso dentro da academia. E eu disse, cara, eu me referencio nos seus quadríceps, eu disse para ele, né?
o cara tem uma perna... A perna do cara é diferenciada. Fantástico. Aí eu perguntei para ele, vem cá, quanto tempo de treino eu consigo chegar nesse teu nível aí? Ele disse, olha, Fábio, em 4 anos eu acho que você chega. E eu falei para ele, mas vem cá, não tem aí o fator genético, não? Aí ele afirmou, a opinião dele, ele afirmou categoricamente, ele disse, de maneira alguma, qualquer um pode chegar nesse nível. Eu particularmente acho que não. Eu acho que ele tem um fator genético que o favorece muito. Proporciona melhor para ele ter condição para ele. Pois é. Tem a condição melhor para ele. A condição da fator genético é o caso do Ramon, então. Né? Ramondino é um cara que tem uma genética que favorece. Vamos falar de pessoas que estão aqui. Você pega o Nil tem um tríceps excelente. E eu que me mato de treinar tríceps, eu não tenho tríceps. Entendeu? Você pega a minha panturrilha e pega a panturrilha do Nil. Eu quero melhorar a panturrilha. Tem uma diferença muito grande da gigantesca. Minha pra dele. Entendeu? Gigantesca, né? E eu não treino panturrilha. Ele nem treina. Panturrilha, não treino. Minha panturrilha fibra toda. Mas o quê? Herança da obesidade. Grande, comprida. Pronto, é o que eu ia falar. Eu vejo que pessoas acima do peso, eu sou muito observador, e eu vejo que os caras, tanto homem quanto mulher, eles têm uma panturrilha bem volumosa. Isso. E eu vejo que ali não é só gordura, é músculo também. A minha eu emagreci, ela continuou do mesmo tamanho. Eu acho que proporcionou também por conta do peso, né? Sobrepeso. Mas existe gente... Falando de genética. A observação, porque tem que ter estrutura, né, na perna muscular para poder suportar. Falando de genética, tem gente que tem um peitoral clavicular maior, tem gente que não tem nem um peitoral clavicular, é um peito liso. Treina muito, entendeu? Tem gente que tem um abdômen com todos os gomos alinhadinhos, tem gente que é todo torto, tem gente que nem tem abdômen. Então o fator genético ele existe sim. Sim. Isso aí que ele falou muito interessante. Tem pessoas que têm um abdômen que às vezes só tem 2, 3 cortes, né? Acabou, tem gente que tem lá infinito. Bem, uma trilheira de goma ali. Então, para você ver como o fator genético existe. Sim. Ninguém é igual. Meu fator genético é único. Olha, antebraço. Ó, Ramon. Tem que nunca treina o antebraço, é uma perna. Entendeu? Então perna. não tem ponto de correr. Fator genético existe sim. Olha, esse assunto do fisiculturismo, né? Que a gente está muito focado nele, mas eu queria ouvir um pouquinho também o Olair, né? E a gente conversava vindo para cá, eu conversava com o Olair, que eu não sou cearense, eu sou do Rio de Janeiro. Carioca. Eu vim de Niterói, né? É onde eu nasci, cresci e saí de Niterói com 15 anos. E eu me lembro que na minha adolescência, o jiu-jitsu, não é? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jiu-jitsu. Eu me lembro que era muito popular na minha adolescência. Muito popular, não é? Eram, assim, os meninos que as meninas mais se interessavam por eles eram duas categorias, 2 tipos de menino. Era o surfista, porque a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, então muita praia, então o pessoal pega muita onda lá, na época pegava muita onda e ainda hoje é do mesmo jeito, e tinha também o praticante de jiu-jitsu. Então as meninas, elas gostavam muito do surfista e dos lutadores de jiu-jitsu, não é? Uhum. E a gente falava sobre algumas famílias, não é? No Rio de Janeiro, em São Paulo, no estado do Ceará, mais especificamente em Fortaleza, que foram famílias importantes, não é? No jiu-jitsu. Eu queria, Olair, que você falasse um pouquinho sobre o jiu-jitsu, não é? Uhum. O jiu-jitsu vai ser uma modalidade esportiva que vai fazer parte do evento que vocês estão organizando. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito do jiu-jitsu, das suas conquistas, sua trajetória, não é? Pronto. Assim, como nós estávamos falando no carro antes de chegar aqui, né? Nós estávamos falando da família Gracie, né? Que foi... Nacionalmente, você falar o nome Gracie, você não tem como associar... Ao jiu-jitsu. Ao jiu-jitsu. Você não tem como lembrar de um carro, de uma marca de suplemento, um kimono. Não, você lembra do jiu-jitsu. Então, assim, a família Gracie, né, no Rio de Janeiro, foi quem trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, né? Aqui no Ceará, especificamente, né, teve um grande professor que Deus já o levou, né, que é o mestre Sá, o pai do mestre Sazinho, foi uma das pessoas que mais difundiu o jiu-jitsu aqui no Ceará.
E o Sazinho veio de qual escola? Ele veio da escola dos Gracie. A gente pode dizer que foi a família Gracie que começou... porque assim, eu vou te falar que eu achava que o jiu-jitsu tinha sido, digamos, uma luta... assim, a gente chama luta. O jiu-jitsu de uma luta. Isso. Eu achava que os Gracie que tinham criado o jiu-jitsu. Então não é assim. Mas eles implementaram algumas modificações no jiu-jitsu. Como é que foi? O jiu-jitsu vem de onde, pra gente começar? O jiu-jitsu veio dos monges, né? Então, dos monges. Isso. E eles não poderiam pegar em armas. Então, o que é que eles faziam? Usavam técnicas, né, de mobilização, de queda, justamente para ganhar guerras de seus oponentes com armas brancas. Tá. Entre aspas, né? Que é o próprio corpo. Isso, com o próprio então, corpo. Então foram os monges que desenvolveram o jiu-jitsu. Isso. E, por exemplo, qual é a diferença do jiu-jitsu para o judô, para o karatê, não é? Qual é a diferença? O que faz com que o jiu-jitsu seja jiu-jitsu? É o quê? É uma luta de pé... É uma luta que usa muito os braços, é uma luta que usa muito as pernas, é uma luta de chão. Fala um pouquinho pra gente também a respeito disso. Assim, o jiu-jitsu, né, como eu estava até conversando ontem com alguns professores faixa preta, né, é muito difícil a gente definir assim, o que é o jiu-jitsu em si, porque o jiu-jitsu é uma arte marcial muito ampla. Mas se a gente for falar um pouco sobre o jiu-jitsu, nós temos a parte do jiu-jitsu em pé, que se assemelha muito ao judô, sendo que o judô não tem a parte de queda de perna, que seria um single leg ou double leg, mas o jiu-jitsu, na sua maioria, majoritariamente falando, é mais conhecido pela sua prática do chão. No chão. No chão, isso. Um armlock, um triângulo, uma chave de pé. Mas, além disso, o jiu-jitsu também é implementado também fora das academias. Também, se você vê aqui não vou falar o nome do professor, porque eu não tenho permissão, mas um dos grandes treinadores aqui da polícia do estado do Ceará é um faixa preta de jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu tenho muitas curiosidades, mas eu associo muito o jiu-jitsu à física. A física? A física. A resistência? Treino de resistência? Não, eu me refiro à física na parte de aplicação de força, de momento de força. Isso, você usa de alavanca, pronto. Isso, você usa o peso do oponente contra ele mesmo. Pronto, então assim, de fato, o jiu-jitsu ele utiliza muito a questão dos princípios da alavanca, não é? Do ponto que você aplica a força. Sim, isso, o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio. Eu, por exemplo, quando comecei a treinar jiu-jitsu, a primeira vez que eu fui treinar, eu tinha aproximadamente 15 anos. Eu era bem magrinho, apesar de eu já ter sido obeso. Já fui magro, já fui obeso, né? Uhum. E assim, quando eu ia lutar, eu preferia pegar os obesos. A galera gordinha. Por quê? Ou seja, pessoas com peso muito acima do seu. Acima de 100 quilos. Por quê? Porque quando eles vinham pra cima da gente, a gente botava, por exemplo, o pé no quadril dele e jogava ele longe. Aí o pessoal pensava, nossa, como esse cara é forte, né? Esse cara é forte. Não. É a usando força a física dele mesmo contra ele mesmo. A gente só botava o pé no quadril dele e o cara caía longe. Buf! Aí o cara às vezes já caía sem força. Já caía de mau jeito. De mau jeito, entendeu? Então, assim, o jiu-jitsu tem muito isso. Tanto que o Hélio Gracie, né, o finado Hélio Gracie, que é para mim é o principal fundador do jiu-jitsu brasileiro, né, porque o jiu-jitsu foi criado no Oriente, né, mas o jiu-jitsu é conhecido no mundo todo como Brazilian Jiu-Jitsu, né, à toa que a Federação de Jiu-Jitsu é conhecida como Federação Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu, não é Federação de Jiu-Jitsu, entendeu? Tanto que existe campeonatos na Tailândia, na Europa, de jiu-jitsu brasileiro. Entendeu? Não é somente jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, quando chegou no Brasil, ele foi adaptado pela família Gracie para ser o jiu-jitsu que a gente conhece. Pronto, esse é um ponto importante. É porque eu não soube fazer a pergunta da forma correta. Então foi o que aconteceu. O jiu-jitsu chega no Brasil e a família Gracie, ela faz algumas mudanças no jiu-jitsu. Isso. Tanto que você vê o jiu-jitsu raiz, ele não tinha esse negócio de ponto, de regra e tal.
Às vezes tinha chute. Tinha chute como karatê, justamente para as pessoas se defender. Porque o jiu-jitsu, querendo ou não, é uma arte marcial de defesa pessoal. Então, como é que você vai aprender a se defender do murro se você não sabe dar um murro, um soco? Então, o jiu-jitsu raiz tinha muito isso. Não é à toa que os grandes lutadores de jiu-jitsu, como o Vitor Belfort, o Wanderlei Silva, até mesmo o início do UFC, você vê que a galera do jiu-jitsu ganhava de cara de 100 quilos, 150 quilos, o quê? Só na base da técnica. Você via que os caras lutavam de kimono, entendeu? Mas levava pau ali a luta toda, mas deixava pegar um braço, o cara, finalizava. Vou te fazer uma pergunta, tá? Vamos criar uma situação aqui. A gente vai criar uma luta agora, tá? Uhum. Você vai lutar com o Mike Tyson. Você vai subir no ringue com ele. Certo. Você, do jiu-jitsu, e o Mike Tyson do boxe, tá? Um peso pesado. Eu te pergunto, qual é a tua estratégia, você subindo no ringue com o Mike Tyson? Qual é a estratégia que você, lutador de jiu-jitsu, vai utilizar? Não manter contato com ele. Primeiramente, não manter contato, legal. Isso. E aí, depois, o próximo passo? Cansar ele bastante. Cansar o Mike Tyson. Isso. E depois? E depois, quando eu partir para a trocação, tentar pegar alguma parte do corpo dele. Por quê? Mas para quê? Para levar para o chão? Para levar para o chão. Pronto. É esse o ponto que eu queria chegar. Isso que sempre me chamou muita atenção, né? O fato do lutador de jiu-jitsu, ele intencionalmente, ele tentar levar o oponente dele para o chão. Para finalização, é isso? Para finalização. Isso. Porque eu vejo assim, pelo que eu acompanho do UFC, do MMA, eu até queria que você explicasse um pouquinho a diferença do UFC para o MMA. Uhum. Eu imagino, como leigo, que o MMA é aquele... a prática sem regra, né? Eu imagino que o UFC ele tenha vindo para organizar mais com regras, etc. Mas eu vejo o seguinte, que o lutador... Antigamente era o Vale Tudo, não era? Era o vale Pronto, tudo. Vale Tudo. Eu acompanhei, né, algumas lutas de Vale Tudo e eu via muitas bizarrices no MMA. Era mais agressivo. Né? Era mais agressivo. O UFC veio para justamente tirar essa agressividade, porque o esporte estava ficando tão violento que atletas morreram durante o combate. Né? A maioria da galera do UFC faz jiu-jitsu. Morreram durante o combate, então o UFC veio para realmente para regularizar a situação e colocar regras. Né? Isso. Entendeu? Como ela falando sobre a família Gracie, né? Acho que a família Gracie veio e abrasileirou, né, o jiu-jitsu raiz, né? Uhum. Que eu acho que, se eu não estou enganado, ele pode me corrigir, mas o jiu-jitsu raiz tinha muitas palavras em japonês, né? E hoje está muito abrasileirado as palavras, né? E não só isso, eles exportaram, me corrija se eu estiver errado, mas eles exportaram o método deles, não justamente. É? Não. Existem hoje no mundo todo academias de jiu-jitsu que levam... Jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro e alguns países só querem os Gracie. Isso, principalmente eles. A família Gracie é muito forte. Mas eu te pergunto, Olaí, você acha que dentro das modalidades esportivas de lutas, você acha que qual delas é... Pronto, eu fiz aqui uma brincadeira, né? A gente te colocou, eu te coloquei... Uma saia justa. Dentro, não é? Te coloquei numa saia justa e te coloquei no ringue junto com o Mike Tyson, não é? Aí eu te pergunto, você acha que... E aí o Leandro acrescentou dizendo o seguinte, olha, a maioria dos lutadores de UFC hoje, eles são faixa preta em jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu ele é a mãe das lutas, né? Como a musculação é a premissa do esporte, né? Eu acredito que o jiu-jitsu ele inicia ali toda a arte marcial. Eu acho todo lutador profissional. Que a gente tem uma presença VIP no nosso evento, que é a Viviane Sucuri, atleta profissional de UFC, embaixadora, né, do nosso evento. E que massa, legal. Faixa preta de jiu-jitsu. Isso. Olha aí. Porque querendo ou não, em todo contato, como ele falou, né? Primeiro vai fugir, mas vai ter um momento do contato. Se tiver o contato e ele souber mobilizar, ele vai mobilizar o... Mas primeiramente, a gente tenta, por exemplo, uma vez, em uma defesa de rua, um cara partiu para a trocação comigo, briga de rua, né? E eu não queria bater nele. Ele a todo momento queria dar um soco na minha cara. E eu me esquivando dele porque não queria. Porque você não sabe lutar em pé? Não, é porque eu não queria sair como brigador de rua, porque a galera de jiu-jitsu já tinha essa fama de brigador de rua. Aí o que foi que aconteceu? Na hora que o braço dele sobrou na minha barriga, foi a parte que eu peguei no omoplata e botei ele no chão. Jogou ele no chão e segurei.
e segurei até ele dizer que não queria brigar. E assim foi. Ele não queria, era? Ele não queria. Nessa hora ele não queria. Era só brincadeira, né? Nilson, se eu fizesse jiu-jitsu, eu era enjoado, cara. Não, mas era do jeito. A gente do jiu-jitsu, ou a gente leva puxa. Né? Justamente, né? A aplicação de força ali, o cara, ele se desespera de dor, né? Eu era enjoado. Justamente, às vezes a gente tá aqui, por exemplo, num triângulo, que é um golpe clássico de jiu-jitsu. A gente fecha no triângulo. Aí o cara tá asfixiado. Ao mesmo tempo, sobra o braço dele. Aí você pode fazer uma chave reta. Aplica força ali na extremidade do braço do cara. Aí o cara fica preocupado em não morrer sufocado, entre aspas, né? Pela asfixia e no desmaiar, porque já acontece muito nesse campeonato de jiu-jitsu. Entendeu? O cara não bater e o cara pegar e desmaiar. E o cara às vezes fica preocupado com o braço. Pra quebrar. E ao mesmo tempo se preocupa com a mão, porque ainda pode levar uma mão de vaca aqui. Então o jiu-jitsu tem isso. Entendeu? Você pode, ao mesmo tempo... fazer aquele negócio do canivete suíço, ter várias coisas aí ao seu favor. E se não pegar nenhum nem outro, você vai pra omoplata, vai pras costas, pontua. Jiu-jitsu é assim. Olha, alguns pais, e eu tenho 4 filhos, eu já conversei com alguns pais, e até a minha própria esposa, ela tem um pouco de preocupação em matricularmos os nossos filhos em artes marciais. O Leandro acabou de falar que a filha dele faz karatê. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não é? Porque algumas pessoas têm uma crença de que a arte marcial ela vai tornar o indivíduo agressivo. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, para a gente desmistificar algumas coisas, não é? Você acha que o esporte ele disciplina ou torna o praticante daquela modalidade mais agressivo? Cara, assim, eu tenho um pouco mais de 20 anos, né? Eu gosto muito de esporte, né? Não é à toa que eu me formei em educação física, não para me vangloriar, mas porque eu amo esporte. E assim, eu já fui para muito jogo de futebol e já vi muita gente brigar e também eu já vi muita gente morrer. Mas se agora, você me perguntar quantos campeonatos de jiu-jitsu eu fui e vi a galera... Fala algumas equipes aqui, por exemplo. A galera da Gracie Barra, a galera da Ubuntu, a galera da C, a galera da SAIS. Quantos campeonatos você viu que elas estavam brigando na arquibancada? Em 10 anos de jiu-jitsu, eu nunca vi ninguém sair na porrada na arquibancada. Eles se odeiam ou não, eles se respeitam. Às vezes um fala mal do outro por aí na internet, mas quando são exceções, né? Não, são exceções, mas eles são rivais, entre aspas. Mas a briga deles é só ali dentro do tatame, morreu, bateu forte e pronto. Mas se você vê que a galera do jiu-jitsu, ela não... Tô falando do jiu-jitsu porque é uma arte que eu pratico. Sim. Não briga em si. Você vai pro campeonato, eles ficam gritando e tal. Mas quantas ocorrências há de polícia? Existe diferença da briga pra luta? Existe. A luta é de dignidade. Tem regras. Sim. A briga não. A briga você tá por trás, é uma faca, é você não vai covardia. Covardia, falta de lealdade. Sinônimo de briga é covardia. Sim. Quando você diz, eu vou falar essa palavra. Pra mim, briga eu lembro logo de homem e mulher. Sim. Entendeu? Você botar um homem e uma mulher pra lutar, pra mim, é desumano. Porque o homem sempre vai pra prevalecer na base da força. Depende, cara. Botar a sucuri pra brigar contigo. De violência, não é? Aí é a sessão. A gente vai falar de violência. Eu costumo dizer que quando alguém se torna violento por algum motivo é porque esgotou naquele indivíduo a capacidade de argumentação. Isso. Eu não tenho mais como defender a minha tese, aquilo que eu acredito com palavras. E aí o indivíduo ele vai e apela para a violência. Ou até quando a pessoa está errada. Isso. Porque se eu tô certo, por que eu vou discutir contigo? Se eu sei da minha razão, entendeu? Não sei por que eu vou... Acabou, se eu sei do que se eu tenho integridade do que eu tô falando, se eu sei da veracidade do meu fato, do meu lado, por que eu vou discutir contigo? Por que eu vou brigar? É verdade. Eu passei agora recentemente por uma situação que uma pessoa... São coisas que acontecem no dia a dia de qualquer pessoa, não é? Mas eu fui confrontado por uma pessoa e no que deveria ser uma conversa, quem deveria estar conversando comigo apontou para mim e
falou palavras que eu não estava em concordância. E eu tive, graças a Deus, a disciplina de olhar para aquela pessoa e eu, como você acabou de dizer agora, eu olhei para ele e disse assim, eu falei para mim mesmo, né? Uma conversa interior, disse assim, pois o que esse cara tá falando não tem o menor sentido. Não, assim, tá certo, não é bem, né? É uma verdade para ele, para mim não é. E eu deixei ele falar só. Você foi agredido verbalmente. É uma agressão também. Mas eu deixei ele falar só. E eu me senti, eu quero dizer para vocês que eu me senti tão bem em ter conseguido. É a melhor derrota. Eu acho que para ele ter falado só foi pior. Não, eu fiquei só olhando para ele e aí tinha uma pessoa com a gente na conversa e ele também com muita sabedoria disse assim, muito bem, senhores, a gente já encerramos por aqui, né? Já está chegando já o horário do almoço e então, mas eu me senti muito bem de ter tido aquele autocontrole, não é? Então, o lutador, eu te pergunto, Olaí, quando ele está numa academia séria, com um professor sério, experiente, eu te pergunto, aquele aluno, o que a gente deve esperar dele? Que ele seja indisciplinado ou disciplinado? Você acha que a prática de artes marciais ela vai contribuir, por exemplo, no respeito aos pais, no respeito aos colegas na escola, numa disciplina em termos de estudo? Você acha que isso vem junto com a prática das artes marciais, Olaí? Com certeza. Assim, eu já trabalhei com outras modalidades, né? Já trabalhei com futebol profissional, já trabalhei em academia e assim, as artes marciais para mim são a melhor maneira de você educar uma pessoa. Quando você entra no tatame, o que é que você faz? Você tem que cumprimentar. Você vai beber água, você tem que pedir permissão. E outra coisa, o graduado sempre chama menos graduados. E outra coisa, tudo tem uma disciplina dentro do tatame. Uma hierarquia. Uma hierarquia, um respeito. E outra coisa, o professor fala uma vez. Se o cara contestar o professor, se cala, conversa depois. Se o cara continuar, o cara nunca mais volta a treinar. Você vê no futebol isso? Não. Você vê o que aconteceu em 2009, faça mais rezado, com o professor Dorival Júnior. Ele pediu para um atleta sair de campo, o quarto árbitro levantou a placa, estava lá. E o jogador não quis sair. Por quê? Aquele jogador, que eu não vou mencionar o nome, se achava maior do que o time. Aí foi o que aconteceu, ele não saiu. Quando foi? No outro dia, quem foi demitido? O atleta. Ou o técnico. Foi o técnico. Aí que mensagem que nós estamos passando para os nossos filhos? Então a arte marcial, ela, no teu ponto de vista, ela vai disciplinar. Educa. Ela educa, não? Com certeza. Ela educa, com certeza. Ela também, além da educação, ela também serve para tratar... Trabalho respeito. A honra, que é algo que tem muita gente que está assistindo a gente agora que talvez conheça muitas pessoas que nem sequer sabem o significado do que é a honra, do que significa isso, não é? Então as artes marciais elas vão trabalhar tudo isso no trabalha indivíduo. Honra, trabalha respeito, também trabalha ansiedade, depressão, trabalha respeito aos mais velhos, não é? Isso. Eu vejo muito isso nas artes marciais, o respeito que o atleta tem, que o mestre aos mais tem, velhos, né? Ao mestre dele, não é verdade? Isso. Fábio, voltando para o assunto aqui, esse ponto, eu tenho um projeto social na minha academia, né? Voltado para crianças. Nesse projeto social, ele envolve karatê de contato, que eu dou aula também de karatê, sou faixa preta. Tem o jiu-jitsu, né? Outro professor. E tem o muay thai também. E todos são voltados para crianças. Esse projeto é totalmente grátis, né? Nenhuma criança paga. A gente tem também o apoio do Heitor Freire, que dá totalmente essas crianças, então. O equipamento de jiu-jitsu, né? Ele dá roupa, dá suporte pro karatê também, entendeu? Tudo de graça, né? Tem uns horários. E uma coisa que melhorou bastante, e algumas mães chegam para mim falando sobre isso, que a gente tem disciplina, como ele falou. Muitas crianças que eram agressivas no colégio, melhorou. Olha aí. E até porque o meu projeto, né, do projeto da academia, eu digo que é voltado para a educação. É tanto que eu falo, se vocês tiverem nota baixa, vocês não podem competir, não podem vir, até algumas aulas vai ser suspenso. Por quê? Porque não adianta só ser um atleta que bate.
não é para bater. Entendeu? Ele tem que ser inteligente, ele tem que ser educado, responsável, né? Tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Responsabilidade. E hoje, uma coisa que aprender a perder. Isso. Não é isso? Uma coisa que... Algumas mães chegaram para mim dizendo assim, ó, meu filho melhorou aprender a lidar muito. com as derrotas, aos altos e baixos. Sim. Meu filho melhorou muito, né? No colégio tá melhor, ele tá mais educado, ele tá... Hoje, qualquer coisa eu falo, eu vou falar pro professor do cara ter aquela respeito, como ele falou, do professor, né? E o aluno, e o respeito. Então, alguns alunos meus que chegam no evento mercantil, ô, sensei, tudo bem? Porque quando eles vão falar comigo, tio, eu digo assim, tio não sou seu tio. Sou seu sensei. Isso. Não sou seu pai, nem seu tio. Não sou seu tio, sou seu sensei. Certo? Eu sou seu mestre, seu mentor. Mas para ele entender que tem uma divisão entre eu e ele, como ele falou, tem uma hierarquia. A gente tem que passar pela hierarquia. E como eu ensino também, que os graduados têm uma hierarquia na academia também. Então ele tem que respeitar até chegar o branca. Então o branca ele passa por um processo daquilo ali. Ele tem que respeitar. Quando não estiver aqui, ele aqui assume. Se não estiver ele aqui, assume. Aqui vai. E tem que respeitar. Se não respeitar, quando chegar aqui, vai se ver comigo. Aí o pessoal já sabe. Às vezes eu vou descendo esse canal, vou descendo. Chega você sair, volta, todo mundo fica parado de lá, já esperando, que ele sabe que é do jeito que eu quero. O respeito, não é? O respeito. O respeito. Uma das coisas que eu mais aprendi no jiu-jitsu, né? Na arte marcial, no futebol também, de forma educativa falando, foi uma das coisas que eu tive que levar recentemente. Para quem não... Eu vim conhecer o Leandro recentemente, né? Eu sou novo na empresa aqui, no Armagedon. Eu sou o 03, né? Como ele diz, né? Mas nos bastidores a gente chama de outro nome. Mas assim, para mim é uma honra estar trabalhando com eles aqui, porque assim, o Leandro foi um cara que me ensinou bastante. E uma das frases que eu copiei bastante do Leandro, ele sabe disso, é que o Armagedon é um evento feito de atleta para atleta. E é esse o diferencial. Aí por que você está falando isso? Porque antes de eu entrar no Armagedon, eu tive um problema com a formiguinha, né? Como o Leandro fala. E essa formiguinha se achava grande poder. Só que uma coisa... E essa formiguinha queria me incomodar. Só tô citando esse exemplo aqui. Às vezes incomoda, né? Que a formiguinha é tão pequenininha, às vezes acaba incomodando. Mas o que é essa formiguinha quer? Quer ibope. Entendeu? Aí o que acontece? Foi que eu aprendi. Muitas vezes é isso. É ibope mesmo, chamar a atenção. E você pega e vai rebater com ela. Se eu não tivesse autocontrole, aí o pessoal dizendo assim, aí porque tu não vai lá, fala um negócio. Esse cara não vai lá. Mas aí você deu uma importância, né? Aí você dá uma importância para aquela formiga não tem. Pois por isso que não merece. Eu nomeei como formiga em alguns casos, né? Pra ele. Porque assim, é tão pequeno, Fábio. E a gente enxerga tão grande. Porque... Se a gente parar 2 minutinhos para refletir... Não faz sentido. A gente resolve aquele problema desse tamanho. Pois quando eu recebi aqui o cara falando mal de mim, o Leandro sabe da situação, né, e tal. Aí, cara, é só uma formiguinha. E a gente tá ali para trabalhar, para fazer diferente. Exatamente. E assim, o Leandro pegou e me deu aquele network. Quando eu também conversei com o Heitor, e o Heitor disse, tá se preocupado com isso? Aí eu peguei e aprendi o quê? Que tipo assim, o evento, o Armagedon, a gente que vive do esporte, a gente realmente tá aqui, entende as dores do atleta. A pessoa que fez aquilo é uma pessoa que não entende nada de esporte. Então, assim, geralmente as pessoas que vão criticar o Leandro, o Nil ou eu, geralmente são pessoas que não entendem porcaria nenhuma de esporte. Às vezes uma pessoa que tá ali só para ganhar dinheiro, uma pessoa que tá ali só para fins lucrativos, não. Aqui nós estamos de atleta para atleta. Uma das mensagens que eu mandei até pro Leandro no WhatsApp, não sei se ele mandou pro Nil, o cara pegou e disse assim, cara, eu queria que você me ajudasse aqui na minha inscrição. Eu disse assim, tudo bem, qual é a sua dúvida? Aí o cara fez. Aí o cara, porra, obrigado. Cara, que foi gratificante pra mim, porque mandou vários áudios, porque... Não, porque vários produtores de jiu-jitsu... Nenhum evento você tem esse suporte humanitário como tem no nosso. Tem. Os caras andam assim, não, cara, porque você me ajudou, você fez aqui e tal. Não, os caras só querem saber de receber o Pix e fazer a inscrição. Aí eu peguei e aproveitei a fala do Leandro. Cara, é porque o nosso evento é feito de atleta para atleta. Então, só sabe a dor do atleta quem é atleta. Hoje eu tô organizando um evento, mas amanhã eu vou estar competindo de novo. Eu vou transformar isso aí que você está falando numa frase, tá? A gente só deve procurar alguém para ajudar a gente para algo que a gente queira conquistar quando esse alguém já chegou aonde a gente quer chegar. Justamente. Não é?
A Bíblia diz o seguinte, que se um cego conduzir outro cego, inevitavelmente os dois vão cair precipício abaixo. Isso. Não é? Palavras então, sábias. se você quer ser um atleta de alta performance, você precisa estar acompanhado, procurar alguém que já chegou lá. Porque dizer, olha, eu estou passando lá em casa por um processo, o meu filho vai participar de um concurso. E eu vinha cobrando muito a ele performance e resultado. Até que um dia eu me conscientizei, eu comecei a... Antes de cobrar dele, eu comecei a cobrar de mim mesmo. E eu fiz o seguinte questionamento para mim mesmo. Eu estou cobrando que ele pague o preço. E eu estou pagando o preço junto com ele. Então a primeira coisa que eu fiz, chamei meu filho para conversar e disse assim, meu filho, você sabia que eu participei de um concurso público em que eu achava que iam ser 40 vagas e quando saiu o edital eram 10 e eu fiquei em 7º lugar, ou seja, eu mostrei para ele o seguinte, a mensagem que eu transmiti para o meu filho, olha, o que eu estou pedindo para você, e eu disse isso para ele, eu falei, o que eu estou pedindo para você, eu já fiz. Eu não estou pedindo para você ficar classificado sem eu um dia ter sido classificado. Eu disse assim, meu filho, se eu estou cobrando isso de você, eu vou pagar o preço junto contigo. Nós vamos caminhar juntos. Essa conquista vai ser nossa. Então, as tuas horas de estudo vão ser as minhas horas de estudo. Eu voltei a estudar matemática. Eu estava anos sem estudar matemática. Voltei a estudar matemática, junto com meu filho. Peguei as provas dos concursos passados e fiz uma estatística. Terminei ontem a estatística. Então, é o seguinte, vamos pagar o preço junto? Isso. Não é verdade? Então, dizer assim, eu sei como chegar, qualquer um abre a boca e diz isso. Agora, a pergunta é, será que já chegou lá mesmo? Então, olha, eu estou aqui hoje acompanhado de pessoas excelentes. Eu não estou conversando aqui com pessoas que não sabem onde querem chegar, já chegaram e hoje eu vejo com muita clareza vocês três com um papel muito importante que já têm as conquistas, mas não se acomodaram, não estão na zona de conforto. Eu vejo hoje vocês aí... Nossa mensagem vai muito além ainda. Pronto. E é com essa mensagem que eu gostaria, o nosso tempo já está estourado, e eu gostaria que a gente terminasse, não é? Primeiramente, mais uma vez agradecer a vocês, não é? Eu queria deixar um corte aí, se possível. O nosso evento nasceu em 2021. Nós temos um colaborador do nosso evento que ele está com a gente desde a primeira edição, o Gabriel. O filho dele foi diagnosticado com leucemia. E eu, como pai, a gente se dói junto por isso e eu quero deixar uma mensagem para a galera aqui. A gente está fazendo uma campanha para ajudar ele. A gente liberou 50% nos ingressos. 30% quem compra ganha e 20% vai destinar ao tratamento do Ricardinho. Então existe um cupom no nosso site chamado Ricardinho. Você que comprar o ingresso usando o cupom Ricardinho, você se beneficia e beneficia o tratamento do Ricardinho. Menino de 4 anos de idade, tem a idade do nosso evento. Na primeira edição ele estava no colo, Gabriel trabalhando. Na segunda edição no colo, Gabriel trabalhando e assim sucessivamente. Eu vou te pedir para fazer de novo olhando para a câmera ali, Leandro, para ser uma coisa bem direcionada, porque a gente vai transformar num corte, tá? Então, manda ver aí, pode dar o recado e a Nutraform dá total apoio aí a essa mensagem aí bacana. E é uma coisa que eu vi entre vocês que me chamou muita atenção desde o início que a gente se conheceu. A gente não solta a mão de ninguém, vocês são irmãos, eu vejo isso. Eu acompanho vocês e é uma coisa que me chama a atenção. Vocês não abrem, não. Vocês estão juntos até o final. Mas manda aí a gente não solta a mão de ninguém. É isso aí. O Armagedon nasceu em 2021. Nós temos um colaborador com a gente desde a primeira edição, que trabalhou gratuitamente na primeira edição. Gabriel, que nos ajuda na bilheteria, é o nosso braço direito, nosso braço de confiança. Ele tem um meninozinho de 4 anos de idade que nasceu junto com o Armagedon, foi diagnosticado com leucemia. Leucemia é tratável, tá? Um tipo de leucemia que é curável. Só que o Gabriel deixou de trabalhar para cuidar do filho dele, obviamente. E hoje a gente tem uma campanha que os nossos ingressos estão com 50% de desconto.
Você usando o cupom Ricardinho, você se beneficia de 30% na compra do ingresso e 20% vai destinado ao tratamento do Ricardinho. Então, se você ainda não comprou seu ingresso e você quer ajudar o Ricardinho, você tem a chance de se beneficiar junto e ajudar o tratamento desse garotinho de 4 anos de idade. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Olha, essa união, eu repito, essa união de vocês, né, ela me chama muita atenção, porque isso é raro, não é? Porque estar com pessoas em tempos difíceis, né? De glória é muito fácil. É muito fácil. Agora, estar com alguém no momento de luto, né? Mais uma vez, eu vou citar a Bíblia de novo, porque a Bíblia é a gratidão a Deus é um princípio, um dos princípios, e eu diria o maior dos pilares dos princípios da Nutraform, que é a gratidão a Deus. Mas a Bíblia diz que a gente aprende muito mais num velório, num momento de luto, do que em uma festa, não é? Então, assim, eu quero parabenizar vocês e quero agradecer, porque, como o Leandro disse, a Nutraform tem acompanhado o Armagedon, tá? Com muito orgulho a Nutraform está do nosso lado e... Sempre, né? E é uma empresa que entrou tão forte quanto as outras, talvez até mais, porque... É mais tangível, cearense, né? Mais perto, né? E bem cearense, né? A gente acelerou o lançamento do... Talvez vocês nem saibam disso. Eu vou dizer para vocês em primeira mão, mas nós aceleramos, né, o processo de lançamento do nosso Whey, tá? Esse Whey a gente lançou e vai lançar oficialmente no evento de vocês, do Armagedon, tá? Então... era um projeto mais no final do ano, mas quando nós recebemos o convite de vocês, nós aceleramos e está aí. O projeto do Whey já se tornou uma realidade, tá? Esse Whey, a gente lançou nos 2 sabores, o chocolate e o sabor leite, tá? Para quem está assistindo a gente agora, vale a pena dar uma oportunidade para esse Whey. O Whey da Nutraform, ele é um 100% Whey, tá? Então, ele tá com uma saborização excelente, tá? Ele tem pouco carbo. As pessoas que consomem Whey acabam tendo esse cuidado na informação nutricional. Então, ele tem pouquíssimo carbo, tá? Então, nós vamos estar lançando o Whey da Nutraform, o 100% Whey, oficialmente no evento de vocês, tá? Muito bacana isso. Que bom. Então, bom alertar aqui, porque geralmente as tabelas dos Wheys são para 2 scoops, né? Tem um scoop e meio, é isso? Exatamente. Então ele oferece 20 gramas de proteína a cada um scoop e meio. Isso nessa apresentação, né? Que a gente só, por enquanto, dose, né? A gente só tem ele no pote, são 900 gramas, muito bom, né? 900 gramas de Whey mesmo, tá? Não é o peso considerando o pote, não, tá? Então, eu queria pedir a vocês agora para a gente fazer o fechamento, vocês falando a respeito do evento, o que vai acontecer lá. Vocês já falaram, deram um spoiler em relação aos convidados. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho onde é que vai estar acontecendo o evento, quais são as modalidades esportivas, quais são os dias do evento, tá? Os horários do evento, o que vocês já têm de inscrições, como se inscrever. Então, eu quero dar essa oportunidade para vocês. Quero convidar vocês. Falarem agora. Nós temos um encontro marcado, dia 7 e 8 de setembro, lá no Centro de Convenções. Uma experiência única. Tudo que você conhece sobre esportes e eventos multiesportivos, você vai ver uma experiência diferente dentro do Armagedon. Você que já conhece fisiculturismo, já conhece nosso formato, você já sabe qual é a prata da casa, que é a estrutura, entretenimento e muitas degustações, muitas marcas. A Nutraform está lá lançando Whey. E você, que é do jiu-jitsu e conhece o formato padrão, dá uma oportunidade pra gente. Venha viver uma experiência dentro do centro de eventos. O Powerlift foi resgatado pela gente. Um evento que estava parado, o Nil abraçou o Powerlift com os 2 braços e as 2 pernas. E nós resgatamos a essência do Powerlift e vamos também entregar um super show para você. 7 e 8 de setembro no centro de eventos. A partir das 9 da manhã, os portões já estarão abertos aguardando por vocês. De 9 da manhã até que horas? Até as 20 horas. E como é que faz para quem está assistindo a gente fazer a inscrição para participar do evento? A inscrição do fisiculturismo e do Powerlift acontece pelo WhatsApp, tem um link na bio de cada página. E a inscrição do Jiu-Jitsu acontece no site do Pro Competidor ou no WhatsApp do Olaí também.
que acaba sendo mais humanizado. Para você que quer comprar um ingresso, os ingressos são vendidos no site da Simpla. O ingresso é o único ingresso que dá formato para os 2 dias de feira. Então, com o único ingresso você tem acesso aos 2 dias. Você vai desfrutar de tudo que vai acontecer ali, de todos os esportes, de toda a experiência. E eu convido vocês a estarem presentes no nosso evento. Estão vindo convidados de fora para participar? Sim. Nós temos várias presenças de outros estados. Nós temos Vivi Winkler, André Gadelha, Fabrício Moreira, Itinho. Tem outras que estão vindo aí. Fala os palestrantes nós também. Nós temos vários palestrantes. Doutor Adriano, Felipe Rodrigues, Tatiane Farias. Conhece a Tatiane Farias? Não. Dona da MD. Uma excelente professora. Nós temos Júnior Pagula, atleta profissional. Nós temos muito vários palestrantes. Vivi Winkler também vai palestrar pra gente. Então nós temos ali 2 dias de muito entretenimento. Estandes com exposição, você falou de degustação. A Nutrafome vai estar lá fazendo a degustação do whey de chocolate, do whey de leite, tá? A gente vai degustar pré-treino também, tá? Eu não posso adiantar muita coisa, mas vou dar um spoilerzinho. A gente vai ter uma promoção de lançamento do whey lá. Eu fiquei sabendo. Se você não comprou o whey ainda, espera. Dia um preço 7, 8, imbatível, tá? Praticamente a gente vai estar... É hora de encher a prateleira em casa, né? Vendendo a preço de custo, tá certo? Isso aí para dar oportunidade para quem está assistindo a gente e quem vai estar lá no evento para conhecer o nosso whey, tá? Então vai ter campeonato de fisiculturismo, campeonato de jiu-jitsu e campeonato de powerlift. E ainda tem outra. E o quê? Teremos um GP de luta profissional de jiu-jitsu. E um GP de luta profissional de jiu-jitsu. Lutas casadas, lutas de atletas profissionais que vão acontecer no palco do fisiculturismo. Isso. Premiações... 50 mil. 50 mil reais em dinheiro. Olha, isso eu faço questão de frisar bem aqui, não é? A gente vê isso em poucos campeonatos. Lembrando bem que a Vivi Winkler vai fazer uma palestra no palco do fisiculturismo, hein, gente? A nossa premiação do Qual vai ser o dia da palestra 8. dela? Dia 8. Dia 8 é domingo. É um domingo. A nossa premiação do bodybuild amador, ela é maior do que alguns shows profissionais. Então, né, aqueles atletas que muitas vezes dizem que não são valorizados, reconhecidos com retorno financeiro, então vem aí o Armagedon para desmistificar isso, não é? Mais uma evidência aí do quanto que vocês reconhecem, respeitam e valorizam. Não é valorizar de dizer que valoriza, não. É valorizar com ações, não é? Promovendo, organizando um evento como esse. Vocês estão envolvidos na organização do evento já há quantos meses? Acaba um evento, a gente já começa a formular outro. Eu já estou desenhando o evento de 2025 e o de 2026. O Armagedon, ele veio para valorizar o atleta amador. Esse é o verdadeiro motivo do Armagedon. A gente vai valorizar o atleta amador justamente para quando ele chegar no profissional, ele saber o que está fazendo. Nós já ultrapassamos a 200 inscrições do fisiculturismo. É um número muito alto. Ou seja, quem participar vai ter a oportunidade de... vai assistir a apresentação de 200 fisiculturistas. Até agora 200 inscrições. 200 inscrições. Muitas delas acontecem na hora da pesagem. Jiu-jitsu também. Jiu-jitsu já são quantos competidores? Esperamos em média de 700 atletas. Isso, mas o jiu-jitsu... 700 competidores de jiu-jitsu. O pessoal se inscreve tudo em cima da hora também. Sim. O pessoal gosta de... É o brasileiro. Mesmo, né? É brasileiro. Olha, gente, eu vou estar lá. Com certeza. Quem está assistindo a gente agora, fazemos aí um reforço do convite, tá? Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Ou tá? comprar o seu ingresso. Ou comprar o seu ingresso, fazer a sua inscrição para você ser um dos competidores, ou no powerlift, ou no jiu-jitsu, ou no fisiculturismo, tá? Vou dar uma lembrancinha aqui do Armagedon para você, né? Oh, rapaz, olha que maravilha. Com a logo do evento. Legal. Bacana. Obrigado, gente. Muito carinho. Muito obrigado. Viu? Os outros patrocinadores não fiquem com inveja nem com raiva da gente. Eu já guardo lá em casa aquela medalha, né? E, gente, quem sabe um dia eu ainda vou... E lembrando, tô só aguardando a autorização da minha esposa para subir no palco. O Armagedon é cheio de surpresa, gente. Bora fazer uma luta de vídeo. Vai ter também uma homenagem. Tá mais fácil de conseguir autorização. Hein, galera? O Armagedon é muito cheio de surpresa, né? Então a gente vai fazer também uma homenagem a um atleta, né? Que... Só vou falar pra vocês no dia. É melhor no dia. Tá dando um spoiler, né, Nil? Vão pra Armagedon, que lá você vai saber que o atleta vai ser homenageado. Vai no dia, senão você vai chorar. Esse atleta, sabe,
faz parte de todo o nosso cenário também. Acho que também é parte do Armagedon também, essa pessoa, certo? Eu já estou curioso para saber quem é, né? Quem sabe no nosso caminho de volta aí vocês me contam. Eu conto, né? eu conto. Sou ruim com segredo. Acho que muita gente sabe, mas... E assim, né, também conhece, vai lá. Um pouco também sobre a estrutura, né? O Armagedon também não é só premiação, né? É também estrutura. Às vezes as pessoas dizem, o Armagedon vai pagar um valor X ao Jiu-Jitsu, um valor X ao Powerlift e tal, mas esquece que a estrutura do evento, eu particularmente sou praticante de Jiu-Jitsu, eu nunca tinha visto aqui no Ceará essa estrutura. Eu fiquei montado um troféu do Jiu-Jitsu. Eu achei o troféu lindo, nunca teve um troféu do jeito que a gente tá dando pro pessoal do Jiu-Jitsu. Eu deveria ter trago ele pra cá. Muito lindo, o troféu lindo demais. Network também. Conhecer claro, pessoas. Claro, nós temos. Já é recorrente do palco do Armagedon. Eu vou frisar do fisiculturismo porque é o esporte que a gente vem trazendo ele no peito há muito tempo. Atletas patrocinados, que já saíram patrocinados de todas as edições. Tá? Nós temos atletas que foram para a Casa da Max em São Paulo, nós temos atletas que foi para o Toguro, nós temos atletas patrocinados de inúmeras marcas. Não estou dizendo que você possa sair de lá patrocinado, mas é uma porta de entrada para você. Grande vitrine. Tá? Você tem visibilidade. Legal essa mensagem. Eu gostaria de pedir a vocês que, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, que vocês olhassem para as câmeras, né, e se despedissem, né, dessem aí um recado final para quem está assistindo a gente agora. Agradecer a toda a plateia, né? A empresa Nutraform está aqui sempre nos apoiando, né? Nosso parceiro, como a gente diz, é amigo e parceiro ao mesmo tempo, né? E tem abraçado esse esporte, né? Maravilhoso, né? Tá entrando aqui com uma marca muito forte aqui, é uma marca cearense, né? Aquela bem raiz mesmo. E, gente, aguardo você no Armagedon, aguardo toda sua família, porque o Armagedon, ele é um evento familiar para todos, certo? Vai lá, se diverte, vamos ter um evento bacana, vai torcer pelo seu atleta, pelo seu amigo, pelo seu irmão, certo? Convida pessoas, vem para o Armagedon tentar transformar a tua vida também. Venha fortalecer nosso esporte no geral. Eu quero agradecer a Nutraform pelo espaço, pela parceria. Não é de agora e não termina por aqui, eu tenho certeza. Nutraform é uma empresa que vem crescendo muito e vem fomentando o esporte, e é isso que a gente precisa. De parceiros que acreditam, que abraçam, que apoiam, que acreditam no atleta. Não são números, são pessoas. E a Nutraform, ela tem representado de uma forma muito grandiosa dentro do nosso esporte, dentro do nosso evento. Agradecer você que vai nos assistir aí. Espero que a gente tenha trocado um papo legal, que tenha trago um conteúdo que vá somar para a sua vida. E aguardo vocês no nosso evento. Obrigado. Pronto, eu gostaria de agradecer a Nutraform pelo espaço, o Leandro e o Nil, por ter me trazido para dentro desse grande evento. E assim, eu espero todos vocês lá nesse grande evento. A grande estrela desse evento é vocês, porque não vai adiantar nada a gente estar trabalhando de noite se as estrelas do evento, que são os atletas e os telespectadores, não estiverem lá. Então, assim, vão ser 3 dias, um dia de pesagem, 2 dias de evento, e que nós estamos trabalhando há meses para que vocês possam receber o melhor, não somente do evento, mas dos patrocinadores, e que vocês venham ter não somente uma participação em um evento, mas sim uma experiência. Não vá para o evento pensando que você vai sair de lá com uma medalha, com dinheiro, com um suplemento. Não, você vai ganhar uma experiência. Isso aí. Como é que o jiu-jiteiro se despede, como é? Osse. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a vocês por terem aceito o convite, tá? Obrigado. Eu quero agradecer a quem assistiu mais esse episódio do Nutraform Podcast. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, tá? Quero te pedir humildemente para você seguir a Nutraform no @Nutraform Brasil no Instagram e também se inscrever no nosso canal no YouTube. É bem simples, você vai digitar lá Nutraform e você se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações sempre que nós publicarmos cortes e novos episódios.
muito obrigado e fiquem todos com Deus e continuem nos acompanhando.